Olá, amados alunos, alunas, nossos parceiros missionários, parceiros de ministério, professor Cristiano, diretor da escola. É uma honra poder estar falando com vocês. Eu sou Augusto Bandeira, missionário do Verbo da Vida, aqui em Glasgow, na Escócia, hoje, com minha esposa Thaís. Também sirvo junto com a supervisão na Europa e como coordenador doutrinário também aqui na Europa, servindo os pastores e os nossos demais ministros. E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a experiência que nós tivemos aqui em alguns países e cidades a respeito dos povos muçulmanos e como que esse povo tem chegado aqui na Europa, como que eles têm se comportado aqui. A experiência que nós tivemos. Inicialmente nós fomos para o Canadá, voltamos para o Brasil e depois fomos para Londres. Em Londres nós passamos um ano lá. Nesse tempo nós conhecemos uma outra cidade que fica a 1 hora de Londres, que se chama Maidstone. Essa é uma cidade um pouco menor, bem mais inglesa, mas também tinha muçulmanos. Londres não precisa nem dizer o tanto que tem de muçulmano lá, você tem como ter ideia disso, porque o prefeito foi eleito e é o Sadiq Khan. O Sadiq Khan, ele é hoje o governador, né, vamos dizer assim, meia de Londres, e ele foi o primeiro eleito muçulmano. Eles têm muita infraestrutura no governo e em Londres é muito forte. Tem bairros inteiros deles. Por exemplo, o bairro que a gente esteve em Wimbledon, tem uma mesquita bem grande lá, e foi quando a gente começou a entender mais sobre essa necessidade de aprender sobre e de se preparar. Porque eu me lembro da primeira ocasião que eu tive esse choque, né, vamos dizer assim, que é quando a gente estava carregando as coisas no storage, que é um depósito, colocando as coisas da igreja para poder levar para a igreja, porque a gente montava e desmontava a igreja. Até hoje ainda é assim em Londres, para todo culto. E a gente estava saindo e Deus falou comigo, fala do meu amor para eles. Aí eu virei e falei, ei, Deus ama vocês. Aí eles olharam assim para mim, que Deus? Aí eu falei, Jesus ama vocês. Aí ele olhou para mim, qual dos Jesus? Porque tem 6. Aí eu falei, tem 6? Eu só conheço um, que é Deus, Filho de Deus, meu Senhor. Ele falou, não, tem o da Igreja Católica, tem o que foi criado pela Europa, tem o histórico, tem o da Bíblia, tem o mentiroso e tem o Jesus do Alcorão. Aí eu falei, uau, não sabia que tinha 6 Jesus. E aí a gente começou a falar sobre Jesus. Ele falou, por que você veio falar comigo? Eu falei, eu vim falar com vocês porque Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Só que eles não têm esse conceito de Deus, né? E no final, um ficou bem interessado, querendo conversar mais e debater, porque eles são muito questionadores, eles são estimulados e treinados a questionar tudo. Então, ele começou a conversar mais comigo, eu sempre tinha muita resposta, né? E foi uma primeira experiência bem chocante, que eu comecei a perceber, 6 Jesus? Que 6 Jesus são esses? E eu percebi o tanto que eles são agressivos e que eles vão pra cima de você, literalmente, né? Eu orei, abençoei eles e terminou assim, um ficou muito interessado na atitude do cristão. Depois a gente foi fazer um evangelismo, que a gente, no final, a gente bateu em média umas 500 portas que a gente saiu batendo em Londres, que foi numa área próxima. E nessa ocasião eu encontrei com um jovem de uns 17 anos de idade. Esse foi o que mais me deu trabalho. Ele sabia muito do Alcorão. Ele lia a Bíblia para debater, para discutir. E conceitos básicos que para nós são super básicos, ele nunca tinha ouvido falar. Ele nunca tinha ouvido falar de graça. Ele não entendia o que era a misericórdia de Deus, ele não entendia o que era o amor de Deus, ele não entendia muitas coisas, mas ele também sabia de muitas coisas.
ele me questionou tanto que eu fui pesquisar mais sobre a origem do Alcorão, sobre os 6 manuscritos que hoje dão base. Se vocês procurarem Jay Smith, eu posso mandar depois o link, ele é um que vai pro Speaker's Corner, que é uma praça que você pode chegar lá e pregar o que você quiser. E eles treinam os melhores deles para ir debater com os pastores e com qualquer pregador nesse lugar. Você pode achar isso no YouTube, você vai ver o Jay Smith vai para lá debater com eles e também treina cristãos para poder argumentar eles. É porque a gente é acostumado, já ouviu falar sobre apologética, que é a defesa da fé, mas a gente não é muito acostumado a ouvir falar sobre a polêmica. Que desde o início do cristianismo nós tivemos apologistas e polemistas. Polemistas são os que atacam na fé. Então Paulo, ele fazia isso, ele ia para o meio de uma praça e ele estava disposto a poder falar com quem fosse sobre o evangelho. Apolo também era similar. Então eles têm isso lá em Londres, que também é algo bem peculiar da cidade. Eu também tive uma experiência com um taxista que tava o pessoal no carro de trás e eu no carro da frente, seguindo, né, a gente, e o taxista parava, ele não conseguia dirigir, porque depois que eu já estava mais bem preparado, eu comecei a mostrar para ele quem realmente é a verdade, que o próprio Maomé reconhece que Jesus é perfeito, que o próprio Maomé reconhece que Jesus é Deus, que o próprio Maomé reconhece que ele é excelente em tudo que ele faz e que o próprio Corão diz que eles não podem debater com a gente, que é o povo do livro. Então, o conhecimento disso também ajudou muito a poder expor para ele o que é a verdade. Mas eu não posso deixar de continuar isso sem ler para vocês o que está aqui em João, que eu amo todas as vezes que eu for falar e que eu falo de missões. É isso aqui que eu sempre trago. Porque se você se aproxima de qualquer muçulmano e você fala para ele: eu acredito que Jesus ressuscitou dos mortos, qual é a sua opinião? Eles vão te dar a opinião deles e você vai poder ter um excelente momento para poder falar sobre Jesus para eles. Aqui em João 1:17 é um texto que para mim nunca muda. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Primeiro é João 1:14. O Verbo se fez carne e veio morar na nossa vizinhança. Jesus Cristo ganhou uma das pessoas, os judeus, que até hoje, se você for procurar ganhar um judeu, você vai ver que é um pouco difícil. Mas o amor sempre vence. O amor sempre vence, o amor sempre é a ferramenta. Você pode argumentar, ter bons argumentos, mas o que ganha mesmo é o amor. A nossa missionária, que hoje está no Líbano, ela fez um excelente trabalho em Londres. E junto com a coordenação doutrinária, nós estamos desenvolvendo um projeto que também vai ser bem útil para vocês e para os pastores aqui da Europa. Que é um projeto onde nós estamos preparando o material e nós vamos traduzir para alemão, inglês, espanhol, português de Portugal, alemão, espanhol, português de Portugal e francês, porque a França também precisa de muitas pessoas que vão ganhar muçulmanos, porque tem muitos. Não sei se vocês já perceberam, mas entrou 1 milhão depois dessa última guerra que teve recentemente na Europa, fora os outros que entram agora por causa de famílias que podem trazer, né? Existem muitas coisas que eles promovem, mas eu posso contar para vocês onde nós moramos, num apartamento pequeno, aqui em Glasgow, bem na frente. A gente começou a ver um pub bem grande, dá para colocar umas
500 pessoas, talvez mais dentro, com um estacionamento grandíssimo atrás. Eles compraram esse prédio, que é um prédio grande, estão reformando ele todinho para poder fazer uma mesquita. Então eles estão chegando e eles estão se convertendo. Na própria igreja de Londres já foram batizados, se eu não me engano, já foram 6. E muitos, centenas deles estão se entregando para Jesus, porque aqui eles têm a oportunidade de poder ouvir do Evangelho, que eles nunca ouviram falar. E eu acredito que vocês, junto com a gente, vão poder estar tendo a oportunidade de fazer o verbo ser carne para eles. A gente poder apresentar o verdadeiro Jesus que transformou a nossa vida e com certeza vai dar vida para eles. Eles precisam conhecer a verdade. Nós tivemos contato com muçulmanos em Madrid, na Itália, em Portugal, França. Eles estão por todos os lugares. E por isso também nós estamos preparando esse projeto para poder exatamente preparar um discipulado para eles. Que seja algo mais focado na forma deles de ver o mundo. Eu sei que nesse tempo não dá para mostrar muito a forma deles verem, a forma como eles debatem, mas eu te estimulo a poder conhecer um pouco mais de como eles veem, porque é uma forma de governo. O Islã, ele não é apenas uma religião, não vai nessa. Ele é uma forma de governo e ele reprime, ele anula qualquer outra forma de expressão que não seja o Islã. E eles não têm a liberdade. A verdadeira liberdade, a verdadeira vida que só vem do Espírito de Deus. Você tem. E você pode dar para eles. Jesus nos chamou para ir para as nações. E chegou a sua vez. Vem.